Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, mais um dia na perseverança, na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, bem-aventurados aquele cujas suas transgressões lhe são perdoadas, lhe são apagadas. E nova criatura é e persevera nas boas obras com a fé e há de se prestar conta no tribunal de Cristo. E pela lei está cometido de desobedecer a todos os mandamentos quando se tropeça num único ponto. Já pela graça sois salvos, sois justificados, porque ele é o elo da perfeição que cumpriu e que nos justifica, porque agindo ele, ninguém impedirá. Tornamos, quando permitimos o coração contrito e arrependido, tornamos habitação, templo do Espírito Santo, do qual ele é a promessa. Quando nós estamos buscando ele em primeiro lugar e a sua justiça, tudo nos é acrescentado, até mais do que nós pedimos, porque ele diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai assim o fará, para que seja glorificado. A Bíblia diz que nós devemos glorificar ao Filho, dar honra e glória ao Filho, fazendo assim o Pai agrada, porque ele disse: este é meu Filho amado em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E nós ofertamos os louvores e adorações como um culto de ação de graças, fazendo as boas atitudes. Ele recebe os louvores e as adorações quando estamos em obediência, ao Filho. Beijai ao Filho Jesus Cristo, porque aquele que beija com um beijo da traição traz a ira sobre si, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nós perseveramos dia após dia, anunciando o Evangelho, a verdade que é viva e eficaz, usando a fé como um escudo, anulando todos os dados inflamáveis do maligno, capacete da salvação, manejando a palavra bem na verdade, da verdade no ataque como na defesa, cingindo a cintura com a verdade, os lombos, calçando os pés na preparação do Evangelho, revestindo da couraça da justiça, do qual nós somos ministros de uma nova aliança e anunciamos o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e homens, o elo da perfeição. Ele é cumpridor, através das suas virtudes é o fim da lei, que é a obediência, o amor, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Seguimos segundo a piedade como fonte de alegria, ofertamos na vida do próximo, fazendo em oculto, fazei em oculto, que o Pai que está no alto galardoa, mas fazei como fonte de alegria, não por fonte de lucro, aguardando segundo o amor deste mundo, que aguarda algo em troca. Nós seguimos o amor ágape, o incondicional. Ele nos amou primeiro, o amor que nos constrange, o amor que não é como este amor do mundo, que é por interesse. Nós fazemos para cumprir o amor ao próximo, mas também não fazemos por obrigação, fazemos com alegria, fazemos porque assim ele nos ensina e nós temos alegria em ofertar na vida do próximo, a estar aqui como Cristo esteve, como ungido em Jesus, o Filho do Deus vivo, servindo os pecadores,
para que eles viessem a arrepender dos seus maus caminhos. Assim nós estamos aqui para servir, ele nos ensina. Na verdade, aquele que for o menor aqui, ele será grande no reino dos céus, porque maior é o Pai Todo-Poderoso, o Filho, do qual o Pai é a sua cabeça e o Filho a cabeça da igreja. Nós estamos sobre a sua autoridade, sobre o seu poder, estamos sobre o seu governo, ele governando a nossa vida, A Bíblia diz que a localidade onde nós estivermos, se a gente orar por ela, e se eles vierem a arrepender, se reconhecerem, como feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos vivido tempos de opressão, tempos onde o povo está oprimido, as leis violadas, por conta de que rejeitam a revelação, aquele que revela a imagem e a glória de Deus vivo, que é Cristo Jesus. Mas a Bíblia nos ensina também, não te indignes quando vê as leis violadas, uma província oprimida, o povo oprimido, porque sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia, outro mais alto ainda, que tudo opera. Ele galardoa aqueles que se levantam com arrogância, com altivez, ele rebaixa um, promove a outro, tudo o governo está sobre os seus ombros, tudo ele opera, e tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que seguem segundo a fé, na perseverança, e assim nós seguimos dia após dia, esvaziando de nós mesmos, não fazemos a vontade de si, mas sim estamos aqui para servir, para orar pelas nações, estar sempre vigilante, perseverantes na obediência, orando segundo o Espírito opera em nós, orando pelo próximo, orando mesmo até pelos inimigos, porque a Bíblia diz: orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, com a língua ressequida, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Assim nós anunciamos o maná do alto dos céus todos os dias, para que tanto os inimigos como aqueles que ainda não conhecem a verdade, ou aqueles que antes conheciam, mas agora suas obras não são possíveis de o justificar, porque amou o prêmio da injustiça, mas cabe a nós anunciar. É certo que a palavra diz que esta casa é uma casa amotinada, da qual tu vives, mas continue falando. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Cabe a nós anunciar a verdade, tanto aqueles pecadores. A Bíblia diz também que alguns que não estão preparados para ouvir essa verdade, cabe a nós continuar orando para que eles venham a quebrantar seu coração. Porque a Bíblia diz: não desperdice as vossas pérolas com os cães. Porque a verdade os confronta e eles como cães raivosos que não aceitam a verdade, ainda que a Bíblia diz que nos últimos tempos, pela apostasia e esfriamento do amor, eles sentiriam como cócegas em seus ouvidos, porque criaram doutrinas meramente humanas para apacentar a si mesmo, para que acabam sendo cegos guiando outros cegos. Ambos sucumbirão, cairão no buraco, porque Jesus disse: hipócrita, tira a trave do vosso olho para depois remover o cisco do olho do irmão. Ele nos chama através do Evangelho para sermos guias de cego, para resplandecer a luz sobre as trevas, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, eles amaram mais as trevas
Porque a luz revela as suas más obras, e as suas obras são más. Como ele nos ensina, não existe árvore má produzindo bons frutos, e nem inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. Cabe a nós perseverar dia após dia segundo os dons irrevogáveis, segundo o amor opera em nós. E em mais um dia firmes na fé, anunciando o Evangelho e orando sem cessar. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.